Olá, tudo bem? Me chamo Rafaela Moraes, sou formada em psicologia, tenho formação em terapia cognitiva comportamental. No momento também estou estudando outra formação em terapia cognitiva comportamental na infância e na adolescência. Já trabalhei em clínicas, já trabalhei em escola, também já fiz alguns trabalhos voluntários e um desses trabalhos voluntários foi em uma ONG, onde trabalhava especificamente com pessoas com pensamentos e comportamento suicida. Hoje fui convidada para falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, que a gente fala sobre a prevenção do suicídio. Então, eu fiz algumas anotações aqui e vou passar algumas coisas para você, certo? Então, eu acredito que a primeira coisa que vem na mente da maioria é como acontece isso, como é que surge. Então, são diversos fatores. Não existe um aspecto, mas são diversos fatores. Entre esses, eu fiz algumas anotações aqui e vou passar para vocês. Pode ser fator genético, fator psicológico, impulsões, transtornos mentais, relacionamentos que não dão certo, perca de um emprego, estresse, depressão, traumas, dificuldade de enfrentar um problema. Então, entre outros fatores, pode acontecer esse tipo de pensamento ou comportamento. Então, a grande importância da gente saber ouvir as pessoas. Então, quando a gente escuta, essa pessoa consegue compreender e entender que ela pode ser ouvida, que ela pode ser compreendida. E muitas das vezes, quando acontece algum tipo de situação psicológica, geralmente são taxados como pessoas que estão com frescura, que isso é uma besteira. Então, isso torna algo grave para a pessoa que está ouvindo. Então, a grande importância da gente saber ouvir a outra pessoa e demonstrar que você está compreendendo toda a situação que está acontecendo com ela, certo? Então, eu coloquei aqui o que fazer. É imprescindível a gente encaminhar essa pessoa para um profissional. Então, precisamos entender que ela precisa de ajuda e precisamos passar para ela que ela precisa dessa ajuda, né? Então, quando a gente passa essa informação com carinho, porque hoje em dia, graças a Deus, melhorou bastante, mas ainda temos aquele pensamento, a maioria das pessoas ainda tem aquele pensamento, para ir para psicólogo, para ir para um psiquiatra, tem que ser louco. Não. Então, precisamos, primeiramente, mostrar que essa pessoa precisa de uma ajuda, assim, profissional. Então, eu anotei também aqui algumas perguntas que são essenciais para a gente entender em relação quando a gente vê alguém falando e compreender essa questão do suicídio. Então, eu anotei aqui 6 pontos, que é de uma cartilha, que é do pessoal da Coordenadoria Nacional de Adolescentes e Jovens, que eles disponibilizaram essa cartilha, que foi psicólogos que fizeram, certo? Então, primeiro ponto, você tem sentido tristeza excessiva? Então, você consegue compreender se essa pessoa está tendo uma tristeza excessiva. Sabemos que todos nós, em todo momento na nossa vida, temos momentos que estamos felizes e que estamos tristes. Isso é normal. Mas quando a gente começa a acontecer na vida dessa pessoa, que os momentos tristes é o que mais ocorre na vida dela, então é um ponto para que a gente possa observar, certo? Outro ponto. Falta de vontade para estar com outras pessoas. Então, essa pessoa já não tem mais vontade de estar com os amigos, já não está mais com vontade de estar com os familiares. Então, é outro ponto a se observar. Terceiro, você tem notado que seu comportamento teve repentina mudança? Então, assim, uma pessoa que teve uma mudança assim, do nada. Seu comportamento era uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, que se comunicava, e depois essa pessoa preferiu ficar mais reservada, mais sozinha, né? Então, esse é outro ponto importante. Quarto, você resolve assuntos pendentes ou guarda para você? É muito importante tudo aquilo que acontece, que talvez nos deixou mal, que a gente precisa resolver logo, né? A gente não pode ficar guardando, porque isso vai guardando e vai trazendo malefícios. Então, é a grande importância da gente também saber lidar com essas situações e resolver, conversar e já estar tranquilo em relação a esse assunto. Quinto, você tem escrito cartas? Então, geralmente, as pessoas que têm tendências a um pensamento e um comportamento suicida, ela já começa a escrever algumas cartas, né? Para se ocorrer, infelizmente, esse ato,
ela vai ter lá deixado anotado algumas coisas do que aconteceu e o que levou a ela a fazer essa situação. Quinto, você tem feito ameaças de suicídio ultimamente? Então, geralmente essas pessoas, ela tomam algum tipo de medicação, elas fazem algumas ameaças, né, desse tipo de comportamento. Então, é muito importante observar a importância da família, da igreja, da comunidade, dos amigos, de todos ao seu redor. Então, a família, quando observa entre esses tópicos que a gente falou, a importância de guardar coisas cortantes, né? Faca, tesoura, coisas que geralmente estão mais na cozinha, né? Então, a importância, né, da pessoa poder guardar esse tipo de coisas para que elas não venham cometer algo contra elas mesmas, certo? Então, o primeiro passo para que você possa prevenir, para que você possa ajudar essa pessoa é falando, ouvindo, ela precisa ser compreendida. Então, quando essa pessoa ela é compreendida, ela consegue entender que tem alguém que consegue, no mínimo, se não passa por isso, mas que consegue entender o que ela passa. E encaminhar para um profissional, porque na terapia ela vai fazer algumas sessões, vai ter treinamentos para que ela possa treinar a questão do pensamento, do comportamento, para que isso possa ser evitado. Então, esses são alguns pontos. Esse assunto, na verdade, é muito vasto, mas aqui eu quis pontuar realmente mais os pontos principais do que acontece, como você ajudar. Então, falar é prevenir. Então, converse. Sempre que você puder, dê ouvido às pessoas para que elas possam se sentir compreendidas e que elas possam entender que tem alguém que possa ajudar.